Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver a doutrina do homem. Conta-se um certo pastor que estava pregando numa igreja que entrou um homem alcoolizado. Ele entrou tropeçando, se esbarrando nas outras pessoas e chegou a cair no corredor principal do templo da igreja. Quando ele caiu, algumas pessoas se hesitaram, outros afastaram, outros se entreolharam falando mal daquele homem. O pastor, diante do púlpito e lá da frente, disse: alguém, por favor, me ajude a levantar esta pessoa, porque este homem também é a imagem de Deus. Veja, o que é o homem? Você sabe da constituição humana? Você sabe de onde veio o homem? A sua capacidade? Para que ele foi criado? Essas perguntas nós tentaremos responder na lição de hoje, ok? Então vamos lá. O homem, por um ato especial, foi criado por Deus, a sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, 26 e 27, ou se você preferir, você pode acompanhar a leitura que está no slide. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagine você o valor da humanidade. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há teólogos que defendem que o homem perdeu a sua semelhança por causa do pecado. Algumas características não estão presentes mais no homem, como por exemplo o profundo amor de Deus, a alegria, que não é uma alegria disfarçada, mas é uma alegria interior, mesmo envolto a guerras e tantas coisas ruins, a paz, Algumas outras características que também estão em Cristo Jesus não estão no homem porque ele pecou, e daí perdendo a semelhança de Deus. No entanto, o que eu quero destacar aqui nesse ensino, no versículo 26 e 27 de Gênesis capítulo 1, é o valor do homem. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso faz com que Deus ame o homem e faça de tudo para que este homem seja salvo, A outra questão importante que nós vamos ver é o seguinte: seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. O texto em seguida são dois, de Gênesis 2:7 e 3:19, dizem o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O texto sagrado diz que Deus fez o homem do pó da terra. Daí você percebe a identificação que existe, a nossa identificação que existe com a criação. Quando você está na cidade, quando você está numa luta tremenda e tem a oportunidade de passar um fim de semana numa roça, e dar um passeio no meio de plantações, e mesmo em pouca terra poder molhar a planta que está dentro da sua varanda, você sente aquele cheirinho gostoso. Há uma identificação do homem com a natureza, porque Deus tomou o homem do pó da terra e o fez, E o texto diz que ao pó voltarás. Não é o que acontece quando falece alguém? Depois de um culto diante de Deus, e do momento de despedida, daquele ente querido, daquela pessoa amiga,
o que acontece? O corpo é enterrado. Há aqueles que preferem cremar o corpo, mas ainda assim, né, o pó vai voltar para o pó, diz a palavra de Deus. Isso nos faz entender também uma coisa importante, que todos nós somos iguais perante Deus, né? Todos nós somos carne, todos nós somos criados por Deus, todos nós voltaremos ao pó, e isso não faz de uma pessoa mais importante do que a outra. O slide seguinte mostra duas afirmativas verdadeiras das doutrinas batistas a respeito do homem. A primeira é a seguinte: seu espírito procede de Deus e para ele retornará. E a segunda é: o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Eu quero voltar no slide anterior para destacar uma coisa que eu não disse. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Olha que coisa interessante, né? Em alguns textos pode dizer que Deus soprou do seu espírito, mas aqui a ideia é que o homem se tornou alma vivente. Então o fôlego que saiu de dentro de Deus para o homem foi para torná-lo alma vivente. Agora sim, voltando para o slide 4, né, a gente vai encontrar o texto de Eclesiastes capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito é o sopro de Deus nas narinas do homem que o tornou alma vivente. Não é o Espírito Santo, mas é a alma, né? É o espírito que vivifica o homem, que tornou o homem a ser um ser vivente. E há também o texto de Salmo, capítulo 8, do verso 3 a 8, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Olha que coisa fantástica! Deus deu ao homem essa capacidade de dominar a sua criação. Você pode perceber, né? O homem ele consegue ir caçar, o homem ele consegue manusear, né, a natureza, e aí poder, com muita criatividade, dar formas a tantas coisas. O homem consegue tirar os medicamentos, né, da natureza, das árvores, das folhas, e também experiências que o homem tem feito com animais, né, testando nos animais. O homem consegue manusear os animais, consegue tirar do pó da terra tantas criatividades, né, tantas combinações para as construções, por exemplo. Então Deus deu esta capacidade do homem dominar a criação. Agora, uma coisa é importante a gente entender: no texto bíblico não diz que Deus deu a capacidade para o homem dominar o outro homem, né? Essa determinação, esta ordem não existe do homem dominar o outro homem, mas sim de dominar as coisas criadas. Vamos para frente então. A afirmativa seguinte diz que o homem foi criado para a glorificação de Deus, né? E lá em Atos capítulo 17, versículo 28, nós encontramos um texto bíblico que nos ajuda a compreender esta verdade. E está aí no slide que você pode visualizar. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês.
também somos descendência dele. Ou seja, nós somos criação de Deus e por isso descendência de Deus, né? E se somos descendência de Deus, nós vivemos por causa dele. Nós nos movemos e existimos por causa dele e para ele, né? Então, o homem, ele é criado para glorificar a Deus. Você terá uma realização completa quando glorificar a Deus. Ou seja, quando você servir ao Senhor, né? Quando você estiver louvando a Deus, quando você compreender a palavra de Deus, estiver fazendo a vontade de Deus, você vai perceber que não há outra realização mais extraordinária do que realmente glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Este é o verdadeiro sentido da vida do ser humano. E quando nós estamos falando de homem, não é o homem masculino, mas é o homem na sua generalidade, ou seja, homem e mulher, né? Nós vamos encontrar então, mais adiante, o nosso antepenúltimo slide. E neste encontramos a seguinte afirmativa: seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O texto que nos ajuda a entender esta afirmativa está em João 4, versículo 23. Um texto conhecido nosso, do nosso estudo anterior, né? Diz assim a palavra de Deus: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Olha, gente, está relacionado com a afirmativa anterior, né? O propósito do homem é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Se você ainda não percebeu isso, né, basta persistir nessa verdade declarada, né, na afirmativa deste slide sexto, né? Você vai perceber que não existe outra satisfação e outra alegria maior do que realmente cumprir este propósito para o qual você foi criado, para o qual o homem, mulher, a humanidade foi criada, né? E agora a seguinte afirmativa, esta é um pouquinho longa, né? Ela vai nos ajudar a compreender uma coisa extraordinária sobre a essência do homem. Ser pessoal e espiritual, assim o homem é. Ele é um ser pessoal e espiritual. Por que pessoal? Porque ele não sobrevive sem relacionamento. Ele se relaciona, né? Então, daí a necessidade do homem viver em sociedade. Então, se você tem uma boa convivência, isso lhe dará satisfação, isso lhe dará a compreensão maior do verdadeiro sentido da vida. O ser humano, ele é um ser pessoal e ele também é um ser espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Olha o que a Bíblia Sagrada fala a respeito desta afirmativa. Está em João capítulo 17, versículo 3, aí no seu visor. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, te conheçam. O texto bíblico, aqui João, que o discípulo amado que escreveu este quarto evangelho, diz que te conheçam, ou seja, a humanidade, né? O verdadeiro sentido da vida, a vida eterna, essa certeza de salvação, de vida eterna, está em conhecer a Deus como o único Deus, né, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o homem, ele tem esta capacidade de conhecer a Deus.
Por isso que eu não preciso, né, ser a sua vida e nem você ser a minha vida, para que possamos realmente viver a plena capacidade de ser, né, e existir. Então, esta compreensão nos ajuda a entender o seguinte: ninguém é a vida de ninguém. Quando eu ouço alguém dizer assim: minha esposa é minha vida, meu pai é minha vida, meu pai, minha mãe é tudo que eu tenho, né? Meus filhos são a minha vida. A verdade, o sentido real da vida, a sua vida, ela está escondida em Deus. E você tem e terá plena satisfação e realização quando compreender esta verdade e viver na prática esta verdade. Como ser pessoal, Deus te deu a esposa, o marido, filhos, Deus te deu uma família, amigos, para você se relacionar, né? Ter esta capacidade. E Deus se revelou nas coisas criadas e principalmente em Jesus Cristo, para que você tenha esta capacidade de crer, né? E receber a vida eterna. Ok? Esse slide é muito bacana e esta afirmativa com este respaldo bíblico nos ajuda a compreender muitas coisas. Por último, nós temos aqui esse slide, né, concluindo a nossa lição de hoje sobre a doutrina do homem, né? Em que os batistas creem a respeito do homem? É o que nós acabamos de estudar hoje, né? Concluindo então, nós podemos ler juntos. Eu sei que você está aí, né? E eu estou aqui, logicamente, mas nós podemos ler juntos este texto. Vamos fazer isso? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Vamos falar juntos de novo. Vamos lá? Está preparado? Então vamos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Nós fomos criados para Deus e por Deus existimos, e para Deus um dia voltaremos, estaremos presentes diante dele, né? A minha oração é que antes de você chegar na presença de Deus, você receba Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a vontade de Deus, e com certeza importa que você obedeça a Deus em todas as coisas, e principalmente a respeito da sua salvação, ok? Muito obrigado pela sua presença e faça lá o seu comentário no nosso grupo de EBD e nós estaremos discutindo as nossas perguntinhas. Deus te abençoe em nome de Jesus.